Está começando mais um Acredite Se Quiser Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos trazer novidades, não é mesmo, Sr. Jack? Isso aí, Mr. PH. Que semaninha, hein? Semaninha cheia de coisas aí acontecendo. A gente não sabe pra onde olha, não sabe pra onde corre. Meu Deus. Essa semana foi puxada, cara. Pra quem gosta de ufologia, pra quem acompanha esse assunto, a semana foi agitada. E pra falar dessa agitação toda, nós montamos aqui hoje um time especial que vai auxiliar a gente aqui hoje nesse bate-papo. Então, já esteve aqui com a gente, mas está retornando. Eu acho que ele só retorna nos momentos cruciais, né? Quando o bicho tá pegando, ele vem e aparece e traz aquelas informações pra gente. Então, Leandro, seja muito bem-vindo novamente, meu amigo. Muito obrigado, PH Carvalho. Tudo bom, amigos? Boa noite. Acabei de tirar meu terno aqui, acabei de sair do congresso lá e trouxe aí informações novas pra vocês. Aí sim, aí sim. E pra fechar o nosso time, aquele que anda pelas terras de Minas Gerais, roubando goiaba do pé da casa do seu Oswaldo, tomando tiro de sar, Senhor Morgan, e aí? Boa noite, senhor, tudo bem? Tudo tranquilo, meu amigo. Então, vamos lá para nossa vinheta, que hoje o papo promete que temos novidades do Congresso Americano e da NASA. USS Jackson, Míssil Ninja, Bob Lazar, Efeito Parallax, Bioassinatura. Acredite se quiser. Antes de entrarmos no nosso programa de hoje, um recadinho rápido para você que é fã de ufologia e do caso Varginha e que mora em São Paulo e região. No próximo dia 3 de outubro, uma sexta-feira, um dos maiores ufólogos do mundo, Vittorio Pacatini, estará fazendo uma palestra gratuita na Fábrica de Cultura de Sapoemba, que fica localizado na rua Augustin Liberty, número 300, na fazenda de Juta, em São Paulo. Vai ser das 18h30 às 21 horas. Será um evento que terá palestra, sessão de autógrafos do livro Incidente Varginha, que foi republicado recentemente pela editora Tábula. Mas ainda não acabou. Vocês também vão ficar conhecendo vários detalhes sobre os bastidores do filme sobre o Incidente de Varginha que está em produção. Além, claro, de muitas curiosidades e novidades a respeito desse que é um dos maiores casos da ufologia mundial e que vai completar 30 anos agora em janeiro. Imperdível. É gratuito. Para quem gosta e for da região, não pode perder. E eu vou deixar na descrição desse episódio, também lá no Instagram, todas as informações sobre esse evento, para você que é de São Paulo e região não perder. Lembrando mais uma vez, é gratuito, então não percam. Vamos começar ali pela... Eu acho que as duas partes, tanto da NASA quanto do Congresso, que nós vamos falar hoje, as duas vão render conversa, principalmente a parte da NASA. Mas vamos lá, vamos começar pelo Congresso, dessa audiência no Senado americano que rolou. Leandro, você é minha referência aqui nesse episódio, hein? Foi no dia 10 a conferência? A conferência ocorreu no dia 9 de setembro, PH. 9 de setembro. Isso, o nome dessa conferência, eles chamaram de Conferência para Restaurar a Confiança Pública por meio de transparência dos UAPs. Então, foi conduzida pela Força Tarefa de Desclassificação de Segredos Federais. E, Leandro, essa audiência, o que ela teve de diferente das outras ali? Porque a gente já teve outras conferências ali no Senado americano. E trouxeram os denunciantes, que era o David Grush, como é que chama lá? O Top Gun da vida real, que o Rony fala. Ryan Graves. Quem que tava de diferente lá dessa vez? O que tinha de novidade? Tá, o que aconteceu? A Ana Paulina, ela conduziu dando muito espaço para quem estava lá, né? A gente teve veteranos, né, da Força Aérea, teve um ex-especialista de inteligência dos Estados Unidos,
e inclusive um militar que ainda está servindo. Né? Esse foi a novidade, uma pessoa que ainda está em serviço depondo ali junto com os denunciantes. Mas assim, a gente já está num ponto em que a gente tem que avaliar qual a importância do que eles estão falando ali. Eu acredito que não seja nem mais uma questão de olha os vídeos que eles estão trazendo, olha as fotos que eles estão trazendo, mas é quem está falando, por que está falando e como está falando. E eu acho que isso foi um diferencial nessa audiência. E, Leandro, olha só, eles começaram ali falando sobre programas de recuperação de objetos não identificados, tecnologias não humanas, de recuperação de material biológico não humano e tal. O mesmo papo da última vez. Qual que foi o motivo dessa conferência aí que rolou? E por que ela tá acontecendo de novo se basicamente ali a gente não tem muita gente nova ali para falar? Qual que foi a impressão que eu tive, PH? Eu acho que dessa vez se trata mais de um esforço dos denunciantes de falar o que está acontecendo também com eles, na real, desde da vinda do David Grush. Inclusive o Grush estava lá assistindo lá de fundo, lá, se você perceber, ele está lá. Mas a gente teve uns depoimentos, inclusive do ex-especialista da inteligência, que é o Dylan Borland, que foi um dos chamou mais atenção, porque ele colocou muito esforço no depoimento dele para passar uma transparência, para dizer que ele sofre com tudo que ele sabe, né, pelos últimos anos, e que ele sofreu várias represálias por tentar trazer isso à tona também. Então foi um depoimento carregado de emoção, e você sente que ele tá falando ali, cara, assim, se você assistir, você vê que tem, assim, muita verdade no que ele tá dizendo. Pelo menos é o que eu senti, sabe? Leandro, desculpa te interromper, só pra deixar o pessoal mais por dentro, esse Dylan Borland é o especialista em inteligência da USAF, né? Ele não trabalha mais na USAF, mas ele era o especialista de inteligência de lá, né? Exatamente. Ele não trabalha mais, inclusive ele fala que desde que ele saiu, ele vem sendo boicotado. E ele vem sendo, digamos assim, é como se ele tivesse entrado na lista negra da inteligência. Então ele não consegue emprego, toda vez que ele consegue alguma coisa misteriosa acontece e ele é sacado fora. Então ele diz que ele vem sofrendo desde então, desde 2013, ele sofre muito com as coisas que ele sabe. Então ele traz um depoimento de um objeto que ele viu, enquanto ele estava voltando de madrugada, próximo a um hangar da NASA. Ele viu simplesmente um objeto triângulo equilátero de aproximadamente 30 metros sobrevoando, passou a 30 metros de onde ele estava, né? Era silencioso, segundo ele, não causou turbulência, né, como se estivesse totalmente alheio ao ambiente, e para ele teve a impressão que era como se fosse um material fluido, mas ao mesmo tempo físico. Ele disse que o objeto inclusive interferiu no celular dele, enquanto ele estava avistando aquilo, e ele ficou incrédulo, ele ficou em choque. Ele viu isso perto de um hangar da NASA? Perto do hangar da NASA, e o mais incrível no depoimento dele é que ele fala que ele estava lá parado, em segundos ele subiu em altitude de aviões comerciais. E aí ele não teve mais, assim, dúvida do que ele tava vendo, sabe? Cara, não tem como deixar de fazer essa pergunta. Por que ele perto de um hangar da NASA? Coincidência? Ele não dá mais detalhes. Inclusive, o depoimento dele é bem rápido, porque eles têm pouco tempo e ele queria falar tudo, ele fala meio que correndo e tal. Você vê que ele tá realmente lembrando daquilo ali, que ele tá carregando uma carga emocional, né, do que ele viu. E ele sente muita mágoa, porque ele diz que ele queria prestar serviços pro governo, pra população, da forma mais clara possível, mas ele meio que se sente traído, sabe? Cara, é um padrão que a gente vê nos denunciantes ali, que eles querem revelar o que eles sabem, eles querem revelar, às vezes, o que eles estavam envolvidos. Muitos deles estavam envolvidos diretamente nessas paradas de acobertamento, de recuperação de destroços e tal, mas eles são boicotados, e muitas vezes quando eles vêm à mídia e falam, eles são taxados de mentirosos. Essa audiência, Exato. Ela trouxe esse pessoal, e eles falaram coisas muito interessantes, mas pra mim, a cereja assim, do bolo dessa conferência foi um vídeo que o congressista Eric Bullison levou lá. Esse vídeo que ele trouxe mostra um UAP, um objeto voador não identificado ali, seguido por um MQ-9 Reaper. E isso aí dá um tiro com um míssil Hellfire. O vídeo vai estar no Instagram pra vocês verem, tá? Se vocês quiserem se situar melhor em nossa conversa, corre no Instagram, dá uma olhadinha no vídeo e volta. Mas, aparentemente, o míssil atinge esse UAP, não destrói... Aparentemente, tá? Eu vou falar a minha opinião aqui. Aparentemente não destrói esse UAP, e esse UAP ainda vai embora puxando os destroços junto, como se tivesse alguma coisa magnética puxando ali. Eu vou puxar por você, Leandro, a história desse vídeo aí, eu quero que vocês
pessoal bem claro de onde que veio esse vídeo, que não foi dos denunciantes, foi de um congressista. Onde que ele conseguiu esse vídeo e por que que um congressista tá trazendo esse vídeo e não um denunciante? É que, na verdade, assim, foi o Eric Burleson, né, que trouxe o congressista. Isso. Mas, na verdade, esse vídeo, ele chegou até ele e eles não especificam exatamente, assim, eles não detalham. Eles só falam que conseguiram, tiveram acesso e tudo mais. Mas, assim, ó, vamos falar um pouco do vídeo. Eu não analisei a fundo, né, as filmagens mesmo, porque eu tava mais focado na questão ali do que eles estavam falando no Congresso. Mas o MQ-9 Reaper, é um míssil Hellfire, ele, aparentemente, ele não incapacita ali o objeto. Que ele continua a trajetória dele, dá uma cambaleada e continua seguindo. Existem pessoas que dizem que os fragmentos que continuam voando, que saem e continuam voando, são do míssil e não do objeto. O que eu entendi é o seguinte, que o míssil bate no objeto, tem uma detonação ali, algum tipo de explosão, alguma coisa, e os destroços são, como é que eu posso dizer, pegos, eu vou colocar dessa forma que foi assim que eu entendi no vídeo. O objeto parece que ele tem um campo gravitacional magnético em torno dele ali, que protegeu ele do impacto, e esse mesmo campo pegou esse objeto e carregou ele junto, esses destroços. Essa é a impressão que eu tenho vendo o vídeo. Pode ser como não pode. Pode ser um efeito paralaxe ali da imagem, né? Pois é. Nós vamos chegar nessa parte aí que nosso operador Joab, que não está aqui hoje porque está com uma otite, melhoras, Joab, espero que na próxima esteja aqui junto com a gente, mas Joab analisou esse vídeo e nós vamos discutir mais pra frente. Mas antes de continuar aqui, Leandro, antes de jogar a bola pra você novamente, eu queria saber a opinião dos nossos companheiros de bancada aqui, sobre a opinião deles do vídeo. Morgan, você viu o vídeo lá. O que você achou do vídeo? Cara, achei impressionante e esse vídeo me remeteu àquele vídeo do Afeganistão também, que a gente já tinha visto e debatido, inclusive no Holoterráqueos também, onde supostamente um Reaper também ele foi utilizado para bater um OVNI e tal, mas análises, pelo menos preliminares, caminharam para uma explicação mais plausível, né? Que seria um treinamento, que seriam alvos que estavam suspensos ali com aqueles paraquedas, né? Que fica tendo uma queda lenta, né? E os mísseis atingem aquele alvo lá. Quando eu vi esse vídeo, né, uma coisa que me alertou, digamos assim, a velocidade do objeto, né, que a gente não sabe se o vídeo está acelerado, se não está, como é que foi feito ali, né, o dado cru, a gente não tem acesso, mas a velocidade, né, estava elevada e o objeto também, a gente vê aquela vista de cima, então se for um objeto que estava suspenso ali num paraquedas, um alvo, né, e for um vídeo de treinamento, por exemplo, e foi vazado como uma tentativa de abatimento de OVNI, né, tal, a gente não tem outros ângulos, então fica difícil de bater o martelo. Mas as estranhezas do vídeo, para mim, são justamente, né, a velocidade do objeto e essa questão, quando acerta o alvo, ele se desmembra ali praticamente em 3 outros objetos menores, né, seriam 3 destroços, porém a velocidade do destroço permanece igual à velocidade do objeto. Isso que é muito esquisito. Aí cai naquele campo da discussão. O objeto, ele se desfez ali, se despedaçou com o impacto, só que as partes desmembradas são igualmente inteligentes, sencientes, elas mantiveram rota, mantiveram velocidade, igual ao objeto original, ou é uma outra coisa, né? É o destroço do foguete, do próprio foguete do Reaper, ou é o destroço do alvo, né? Então, tá numa área de estranheza muito grande e é muito interessante a gente debater esse vídeo. Sim. Senhor Fudjek, o que você acha disso aí? O Jackson, pra mim, aqui é uma das opiniões mais interessantes e importantes, porque o Jackson já viu muita coisa, ele consegue distinguir muita coisa, então, vamos lá, Jackson. O que você acha desse vídeo aí? Bom, cara, eu ainda não tenho uma opinião muito certa sobre isso, mas eu tô inclinado a acreditar nessa hipótese de um treinamento de tiro. Por todas essas características aí que o Morgan já falou e o Joel apontou lá no nosso grupo ultra secreto e que fazem muito sentido, sabe? Sim. O ângulo que é tomado, a forma como é tomada e a forma como isso tá vindo ao público também, né? Não parece ser algo... assim, feito aleatoriamente, sabe? Tá passando um OVNI aqui, vamos filmar, puxa, o que é isso? Não, pra mim aquilo ali é um treino. E tem outra questão. Pra que um disparo de míssil tenha sido feito naquele objeto, aquele objeto já tinha que estar sendo rastreado antes. Sim. Então, nós temos mais trechos de filmagem que não foram liberados. E por que não foram liberados? Provavelmente tem um registro de filmagem maior, feito a partir desse drone, e registro de filmagem feito pelo outro drone também. Então, para esclarecer toda a questão, seria necessário os vídeos completos dos dois.
e os documentos que registram o incidente, né? Se for um fato ufológico, vai ter o documento indicando, foi um fenômeno aéreo não identificado, lugar tal, hora tal, velocidade tal, passam todas as informações, né? Agora, se for um treinamento, então existe um documento atestando, treinamento de tiro com drone tal, operador tal, feito dia tal, hora tal, local tal, com tanto por cento de acerto, né? Então, tem que surgir essa documentação. Agora, não sei se tem alguém indo atrás disso. Sinceramente, não. Porque eu tô vendo na comunidade ufológica mundial aí, todo mundo já falando, é um OVNI. Não estão levando em conta outras possibilidades, né? Eu tenho uma colocação. É importante, para quem ainda não teve uma análise do vídeo e tá só achando ali, é um OVNI, para complementar o que o UFOJack tá falando, esse drone, ele pode carregar diversos tipos de míssil Hellfire. O Hellfire padrão, ele é sim explosivo. Porém, existe o R9X, que é o chamado míssil ninja, né? Que é o que abre as lâminas para danificar um aparelho, não necessariamente destruí-lo, né? E ele não explode. É como se fosse para abater e tentar recuperar para ver o que era. Exatamente. Então, assim, seja lá o que for que tá no vídeo, a intenção não era destruir, era de abater, diminuir a velocidade, recuperar. Se for um treinamento, então é extremamente coeso aí a análise do Joab. Porque, olha só, o Joab colocou na análise dele ali, ele até aproximou um pouco ali, e na análise que ele fez, nessa aproximação de imagem que ele fez, dá pra se notar que parece ser um drone. Você inclusive vê as hastes de sustentação das hélices, na ampliação que ele colocou. Eu vou tentar deixar essas fotos também que ele colocou dessa análise no Instagram pra vocês darem uma olhadinha. E, cara, eu fiquei com a pulga atrás da orelha porque não foi um denunciante de dentro do círculo militar que trouxe esse vídeo, foi um congressista. E, novamente, ele não citou essa fonte, o vídeo apareceu. Então, até que ponto a gente pode dar credibilidade para esse vídeo vindo da pessoa que veio? Porque se isso é um treinamento, por que divulgar isso numa conferência de ufologia ali no Senado para trazer mais fake news, mais mentira para a história, se eles sabem que era um treinamento e tentaram colocar isso como sendo um abate de um OVNI? Por que isso? Ô, PH, eu tenho uma opinião, porque assim, qual que é a impressão que eu tive ali? A impressão que eu tive é que eles estavam com uma certa urgência até de mostrar logo esse vídeo lá no Congresso. A Paulina lá chamou logo para mostrar o vídeo, para depois eles ficarem comentando sobre isso e tudo mais. Mas durante toda a audiência, eles estão tratando o assunto com muito respeito. A gente fala de qual que é a importância dessas audiências. Eu vou falar pra você, a importância é, o que eu vi ali, do começo ao fim, cara, é uma palestra ufológica, só que dentro do Congresso. Todo mundo falando e sendo tratado com respeito de um assunto que é extremamente fora da curva, sabe? Então, assim, a gente ainda vai ter muito do que pesquisar sobre esse vídeo. Mas, outro ponto que eles bateram muito nesse congresso é que existem muitos vídeos, muitos mesmo, e que eles não conseguem acesso a esses vídeos. O que tá deixando os congressistas fulos da vida é que eles estão sendo sempre barrados quando eles tentam ir atrás da informação. Então, se não é nada de importante, por que eles são sempre barrados? E eles falaram muito disso, sabe? Desde o ano passado, né, desde que o Grush apareceu, toda vez que eles começam a ir muito atrás das informações, alguém em algum lugar barra. E eles não conseguem, ou conseguem fragmentos, né? Que eles falaram até, isso é muito típico do governo, espalhar informação em vários setores e ninguém sabe a verdade toda, sabe? Ô, Leandro, sabe por quê? Porque o Jackson falou uma coisa que me chamou muita atenção. É quando você pega um vídeo de alguma coisa relacionada à ufologia, o vídeo ele não tem um começo, um meio e um fim. Geralmente a gente pega o meio do vídeo. É já aquele momento ali que o OVNI, o suposto objeto aparece, acontece alguma coisa e o vídeo acaba ali. A gente não tem uma imagem completa de esse objeto chegando, se aproximando, vindo de sei lá de onde, sendo acompanhado, sendo rastreado, sendo atacado, recebendo o disparo ali do Hellfire. E o que acontece depois, acompanhando esse objeto caiu, esse objeto fugiu, não tem. Vocês lembram do OVNI Água Viva que foi liberado numa base do Afeganistão? A descrição do vídeo é que esse objeto saiu do mar, passou pela base, deu um rolê ali e tal, depois voltou e entrou no mar. Só que a gente nunca viu isso, só viu aquele pedacinho dele rolando na base. Então, se tem todo esse rolê, se tem um vídeo inteiro, pode dar mais luz ao caso, e ali no Congresso, aparentemente, eles estão tentando mostrar isso e abrir os olhos da população para esse assunto, por que não mostrar o vídeo inteiro? Eu fiquei pensando aqui, enquanto você trouxe essa fala, eu acho que a gente tem um grupo que tem muita boa vontade e quer descobrir a verdade de para onde que esse dinheiro desses projetos secretos, para onde que esse dinheiro tá escoando, que é a Luna e essa equipe que tá com ela. Só que
tem a outra parte, né, da contra-informação ali, a contra-inteligência da situação do próprio governo, que tá fazendo essa ação contrária de barrar o acesso dos caras. E depois que a gente viu aquele vídeo do ovo, vocês lembram do vídeo do ovo do helicóptero? Sim, do suposto resgate. Exatamente. Depois que a gente viu o vídeo do ovo e aquelas duas palestras do Elizondo mostrando imagens falsas como verdades, né, realidades ufológicas, que é aquela imagem do OVNI em cima da montanha, que era uma nuvem, né, no fim das contas, e aquele OVNI gigante, tal, circular, tal, que na verdade era um círculo de plantação. Quando a gente tem do outro lado, né, essas imagens sendo vazadas, que são falsas, né, e são rapidamente explicadas depois que caem na internet, essas que começam, esses vazamentos que chegam para os congressistas, eu começo a duvidar deles também, sabe? Como informação controlada que tá sendo, tipo assim, tá sendo vazada de propósito, mas na verdade não vai conseguir explicar, não tem rastro, não vai chegar em lugar nenhum, e é só pra ficar, tipo assim, toma esse negocinho aqui, você vai dar uma super importância pra isso, mas na verdade isso aqui não é nada, é um fake e é só pra te convencer. E nesses momentos, infelizmente, eu lembro muito do Agente Mulder, né, que a gente até tava comentando sobre Arquivo X no grupo do Acredite essa semana, e durante muito tempo ele foi um agente 100% believer ali, né, que acreditava 100% na questão ufológica e tal, e às vezes ele era enganado pelo próprio governo, que ficava dando umas migalhas de pão pra ele continuar seguindo, né, enquanto ele era desviado, né, do foco principal da coisa ali. Então eu acho que tá muito nesse sentido, sabe? Eles estão dando umas migalhas de pão pra Luna, pra essa equipe dela, eles concentram muito esforço, muito foco em que eles vão trazer uma novidade, mas na verdade essa novidade é uma informação controlada que é passada pra eles, assim, que no fim das contas não vai levar a lugar nenhum. Eu vou jogar essa bola pra todo mundo aqui, tá? Não tem ninguém específico pra responder, não. Sinta-se à vontade pra opinar. Olha só, cara, se existe uma tentativa de, não vou falar do governo não, tá? De forças dentro do governo que controlam esse segredo, de esconder o fenômeno do público, por que algumas coisas são liberadas, estou fazendo aspas com o dedo, a conta-gotas? Por que essas coisas são liberadas de pouquinho em pouquinho? E, cara, se quer esconder, não libera nada, não tem nada, não vou liberar nada, não existe vídeo, é isso. Agora, se aparece isso, a gente pede documentação, não pode porque tá sob sigilo, tal. Que argumentamento que é esse? Nós temos, mas não vamos mostrar. Mas o que vocês têm? A gente não tem nada. Como é que isso funciona? Cara, é isso que eu tenho falado em várias e várias lives, no podcast aqui também, em vários locais eu tenho falado isso, que eles querem manter um assunto sob sigilo, mas estão liberando informações e estimulando o debate. E soltando uma coisa ou outra, né? Eles estão, digamos assim, controlando a população nesse tema, para que esse tema não caia no esquecimento, mas também não seja revelado de uma forma muito rápida. É quase como se tivesse alguma coisa grande para acontecer e eles estão sendo obrigados a encontrar uma forma de trazer isso para a população sem que a população se afete. Só que eu acho que quem está por trás disso é extremamente burro. Extremamente burro. Porque a revelação dessas informações não vai afetar a população. Não vai causar pânico. As pessoas não vão se matar porque existe vida em outro planeta, ou porque tem aliens que ocasionalmente voam nos nossos céus. Todo mundo sabe que existe o fenômeno OVNI. Apenas o pessoal ignorante no tema que não sabe. Então, todo mundo sabe. Então não vai ser novidade, né? Agora, o problema maior, e por isso que eu chamo eles de burro, é que eles não têm controle sobre esse fenômeno. O fenômeno ele se manifesta aonde ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser, quanto tempo ele quiser e da forma que ele quiser. Se ele quiser aparecer nos Estados Unidos e voar numa velocidade muito alta até a Rússia, ele vai fazer e não vai respeitar a fronteira. Eles não respeitam as pessoas mais poderosas da Terra, eles não estão nem aí, eles vão fazer o que eles querem. Então, se esses objetos, se essas inteligências têm essa capacidade, se eles quiserem fazer uma nova noite oficial dos OVNIs sobre os Estados Unidos ou sobre a Rússia, vai dar uma merda gigantesca que esses caras não vão ter o que fazer, não vão ter como controlar o fenômeno, não vão poder negar. Então, eles estão caindo num risco muito grande de acontecer um fenômeno gigantesco aí e que ferre com tudo. E não vai ferrar com pânico de população, vai ferrar a nível econômico. Vai ter um monte de empresa quebrando aí porque vai vir a revelação da pior forma. Não tem um plano de contingência para essa revelação. Quando os acionistas da Petrobras souberem que existe uma tecnologia de energia muito mais eficiente, limpa
e que pode ser explorada de diversas formas, essa indústria do petróleo aí vai ruir, cara. O que vai ser do pessoal que trabalha na Petrobras? Olha o impacto econômico disso num país como o Brasil. Agora pense em todas as empresas desse tipo a nível mundial. O que não vai acontecer? Ele não tem um plano de contingência para isso, então eles estão sendo extremamente burros. Ô Jackson, eu sempre pensei nisso, que a gente sempre cita aqui que o fenômeno não é revelado porque as religiões seguram, a igreja não quer que seja revelado. Eu já acho que, nesse ponto, eu acho que a igreja não tem... Hoje, né? Eu vendo com a cabeça que eu tenho hoje, com as coisas que a gente tem visto, que a igreja pode ter alguma influência, tem, mas é mínima, mínima. O que, pra mim, o que conta nisso aí é justamente isso. Se esse fenômeno for revelado e realmente eles têm veículos extraterrestres ou de, sei lá, de onde forem, que não são terrestres, em posse deles, e eles estudaram isso e viram que eles têm uma forma de energia limpa e, vamos dizer assim, infinita, eles não vão revelar isso porque eles vão quebrar uma cadeia econômica gigante que existe de pessoas que controlam a economia mundial através do petróleo. Sim, eles não têm um plano de contingência para essa questão, né? Isso que é o problema. E a questão da religião, cara, eu acho que esse é o menor dos problemas, porque um líder religioso que... eles vão encontrar um caminho de uma forma. Cara, o líder religioso vira e fala assim, a obra de Deus se estende pelo universo, acabou. Sim, e o fiel, ele sempre aceita o que o líder fala. Então não vai ter problema a nível religioso. Esse vai ser o menor dos problemas. Sim, acho que no final tudo sempre se resume a dinheiro, tudo. Bom, vamos lá que a gente tem muita coisa pra discutir ainda, mas antes da gente entrar nesse ponto, eu vou jogar a palavra pro nosso amigo Joab. Ele não está aqui hoje com a gente presente, mas eu pedi pra ele mandar um áudio aqui falando sobre o que ele acha desse vídeo, desse OVNI sendo atingido pelo suposto míssil. Então, fiquem aí com o nosso operador e a sua hipótese, a sua explicação pra esse vídeo. Olá, PH, e um grande abraço aos participantes e ouvintes. Então, o que a gente pode usar são as informações que foram fornecidas durante a conferência no Congresso, né? E alguns pontos são discutidos nos fóruns pela internet. Não tem nada de oficial a respeito dessa filmagem e ela continua constando com um vazamento. Assim, qualquer coisa que a gente encontra, que a gente deduz, é uma mera especulação. Tem uma análise oficial sendo feita, mas até que ela tenha um resultado que chegue pra gente, ainda vai demorar um pouco. Então a gente consegue notar algumas coisas bem óbvias ali. Tipo, fica evidente que o vídeo não é o original. Logo, a gente pode aceitar que a qualidade se perdeu devido a algumas regravações e até mesmo pela compressão de imagem. A maior certeza do vídeo é que a gente vê um objeto sendo filmado por um drone, como foi informado, né? No caso um MQ-9 Reaper, e provavelmente uma câmera térmica do tipo FLIR. Mas o que fica óbvio de verdade mesmo é que tem ali um efeito gigantesco, no caso o efeito paralaxe, né? A paralaxe, só explicando rapidamente, ela acontece quando a posição aparente de um objeto muda em relação ao fundo distante, quando um observador muda a posição dele. No caso, o drone está se movendo, mas a câmera dele está travada no alvo, e qualquer coisa além desse ponto, a gente tem a impressão que está se movimentando muito rápido. E é justamente isso que acontece nesse vídeo, né? O drone, o MQ-9, ele está em movimento e com a câmera travada naquele objeto, que não está voando em alta velocidade. Na verdade, ele pode estar até numa velocidade bem baixa. A noção de velocidade que a gente tem é pelo movimento real do drone, criando uma ilusão de movimento aparente do objeto. Confere isso, até dá a impressão que o fundo, a superfície embaixo, está passando muito rápido. Isso a gente consegue conferir até no trecho final da filmagem, onde fica mais óbvio que a câmera do drone está num zoom aberto e o drone possivelmente está circulando esse objeto que já estaria em queda, mas a gente não sabe porque o vídeo termina. A gente consegue ver no vídeo as siglas LRD Laser 10. Isso seria uma referência a uma manobra onde o laser de um desses drones fica apontando diretamente para um alvo e o outro drone entra uma manobra de ataque disparando o míssil naquele ponto onde o laser está focado. Essa manobra ela é conhecida como Bud Lasing, e para que ela aconteça, no caso essa ação ali, uma ordem tem que ser dada, e essa ordem é como se não fosse uma ordem de abate, ela precisa identificar o alvo. Logo, a gente deduz que o ataque foi feito com base naquele alvo sendo uma possível ameaça, ou no caso, como se fosse parte de um treinamento, né?
pode ser um objeto que estivesse ali somente como parte de um treinamento. De qualquer forma, quem disparou já tinha o conhecimento que estava sendo, em que estava atacando. E fica meio entendido que aquele míssil, quando ele passa na superfície, no objeto ali, ele faz uma curva meio em S, atravessando e continuando. Mas isso a gente pode tentar explicar no caso o drone que disparou esse míssil, ele estaria numa posição mais alta e devido a um efeito de câmera, parece que ele veio lateralmente e fez essa curva, mas isso é provavelmente devido a ter atravessado a estrutura de carga útil que causou esse efeito, esse desvio, né? Para entender o funcionamento de um míssil, a gente pode falar rapidamente sobre o Hellfire, e a gente entende que esse é um míssil, ele pertence à categoria AGM-114. Essa sigla AGM, ela significa Air to Ground Missile, ou seja, é um modelo ar-superfície, que significa que ele é lançado sempre de uma aeronave qualquer, seja um helicóptero ou um drone, para atingir alvos na superfície, na terra ou no mar. A gente tem que perceber que ele é usado nesse modo ar-solo, mas a gente tem conhecimento já de testes onde esses drones MQ-9 foram usados com extremo sucesso em missões ar-ar, ou seja, os drones eles são equipados com um dispositivo que permite atacar outro tipo de aeronave em pleno voo. E dessa forma, alguns especialistas em armamento militar, eles já fizeram algumas declarações onde consta que ser totalmente aceitável que um modelo Hellfire pode atingir um alvo, entre aspas, de raspão e não explodir, e continuar a trajetória, mesmo porque o modelo não é feito com a finalidade, né, de ar-ar. Então ele pode ter sido usado como parte de um experimento, ou então só como o recurso que tinha naquele momento ali. É só para, a nível de curiosidade, nos últimos 5 anos esse tipo de míssil ele foi comercializado com as Forças Armadas dos Estados Unidos e de outros países, e cada um saiu a unidade de 100 a 160 mil dólares. Algumas pessoas também levantaram a hipótese de ser um modelo Hellfire R9X, ou como é conhecido também, um míssil ninja. Essa possibilidade a gente deve levá-la em consideração porque esse tipo de armamento ele não é explosivo. Ele possui certas lâminas giratórias ali que ele é usado no caso com a intenção de causar um mínimo de baixas civis e dano à estrutura. Ou seja, o míssil ele tem a finalidade de acertar um alvo, mas causar o menos estrago possível. Quando a gente analisa o vídeo, percebe que existe um momento onde aparecem alguns números bem técnicos na tela ali. Não é bem nítido porque a imagem, ela, como eu já disse, não é original. E um deles faria referência à altitude, 24.525 pés, ou seja, quase 7,5 km de altura. Isso é referente à altura do drone em relação ao nível do mar. O objeto que foi atacado estaria numa altura entre esse ponto do drone e o nível da superfície. Não é muito possível precisar isso, porém aparece um outro valor e possivelmente é uma referência a dados do telêmetro do drone, né? O telêmetro, para quem não sabe, é um equipamento que mede a distância em tempo real. Algumas pessoas já usaram esses números e calcularam que o objeto estaria em algo em torno de 12.150 pés no nível do mar, o que nos dá ali 3,5 km de altura. E propriamente sobre o objeto, a gente pode imaginar 3 opções, sendo que uma delas eu descartaria, apesar do apelo de algumas pessoas a algo extraterrestre, eu não consigo ver nada de insólito aqui, muito pelo contrário, me parece uma coisa bem mundana, diferenciada, mas mundana. Uma dessas hipóteses seria um drone inimigo, e é bem provável que seja, né? Afinal, aquela história da região que a gente conhece ali, onde teoricamente teria se originado essa filmagem, é conhecida por ser uma zona de conflito entre os Estados Unidos e os Houthis. Esse que é um grupo de rebeldes que tem base num movimento político-religioso e teve a sua origem ali no noroeste do Iêmen. Desde a última década, a gente tem notícias já que acaba vazando, são informações confidenciais, outras nem tanto, que os Houthis aumentaram significativamente o arsenal deles. E
Esse arsenal, no caso, pode incluir mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e muitos drones de longo alcance. Existem vários vídeos dos dois lados nesse conflito, onde um acaba batendo aeronaves inimigas. Essas filmagens normalmente são feitas por câmeras que elas estão instaladas nos drones, balões ou mesmo helicópteros. Logo, fica evidente, né, que por ser uma área de conflito, muitas aeronaves, tanto de um lado quanto do outro, estão sempre sobrevoando aquela região. A segunda hipótese seria um balão, e aqui entenda-se qualquer forma de balão usado com algum propósito, seja um balão desgarrado ou mesmo um balão híbrido, que no caso é um balão com um tipo de propulsão, como um pequeno drone, mesmo um motor elétrico dando uma movimentação uniforme para ela, ou mesmo um balão largado a correntes de ar, mas as pessoas elas tendem a imaginar que um balão é apenas aquele material inflado sendo carregado pelo vento, mas em zonas de conflito eles costumam usar esse tipo de artefato justamente por ser mais barato. Eles usam como um meio de segurança, com câmeras, né, que serve tanto para observação quanto espionagem. E eles também podem carregar algumas estruturas que formam um tipo de carenagem ali para carregar, ou seja, uma bomba, carregar um drone, porque já tem registros de alguns testes sendo feitos com um balão, ele voa até uma certa distância e logo em seguida ele libera um drone, porque a autonomia de voo de um drone pequeno, né, adaptado com algum explosivo, ele tem uma autonomia de voo muito curta, e o balão levaria ele a uma distância maior, depois liberando. Isso a gente encontra alguns registros por aí também. Sendo o objeto no caso, né, um drone ou um balão inimigo, ou mesmo com a finalidade de ser um alvo de teste, a gente precisa entender que quando ele é atingido, a estrutura se deforma totalmente. No caso do vídeo, né? Se você analisar ali com calma, você vai ver que quando o míssil passa por ele, ele parece, entre aspas, se balançar, dançar no ar. Isso a gente vê nitidamente quando tem um zoom que aumenta esse momento ali, e na sequência parece liberar alguns destroços. Para deixar claro, esses destroços eles não estão seguindo um objeto num tipo de formação. Na verdade, mais uma vez, se deve à paralaxe, né? E próprios efeitos de câmera e do software, que ele lança ali que chama uma máscara de nitidez, que a todo momento ela fica corrigindo o que está sendo filmado, e ela coloca contrastes de borda para deixar o que está sendo filmado bem nítido. Então, aquilo ali pode ser apenas a carga útil levada pelo objeto, seja o drone ou o balão, que está caindo junto com ele e entendido pelo software como algo extra. Por isso, todos eles têm uma aparência idêntica, né? Quando analisa ali, você olha com uma ampliação, dá para ver que eles parecem quadradinhos com um ponto escuro, uma maior parte clara, ou então lembra um T, um cogumelo. Isso pode muito bem ser só um efeito de máscara de nitidez. E a gente pode ver na filmagem ali que existem alguns artefatos de imagem de baixa resolução com muitos picos de difração e nitidez. É simplesmente o software tentando entender o que ele está filmando ali. Isso passa essa impressão. Porém, eu não tenho um equipamento de ponta para fazer uma análise assim, e prefiro aguardar a análise oficial para bater o martelo. Então, para mim, como uma opinião pessoal, com base no que eu descobri até agora, o que eu entendi através do que foi fornecido, o que a gente vê pode ser entendido como um drone ou mesmo um balão com uma carga útil. No caso, essa carga útil teria sido atingida pelo míssil, atingida entre aspas mais uma vez, atravessando ou batendo de raspão, e o míssil seguiu o caminho. Essa carga útil ela pode ter muito bem se fragmentado e tem aquela impressão que ela está caindo junto
com o objeto maior. Porém, devido ao ângulo da câmera, dá a impressão que ela está voando, se deslocando atrás na mesma direção. Mas é só uma impressão. Talvez mesmo um míssil sem uma carga explosiva, né, ele poderia ter causado esse efeito. Lembrando do R9X, que tem essa peculiaridade de não ter carga explosiva, apenas aquelas lâminas. Se você for imaginar que sejam essas lâminas atravessando a estrutura, pode muito bem entender que ela fragmentou tudo que estava sendo carregado ali. Esse drone ou balão, ele não está em alta velocidade, isso deve ser deixado bem claro. E o movimento é justamente devido ao efeito parallax, principalmente, né, algumas correções que o software da câmera está fazendo a todo momento para tentar captar o que está sendo filmado ali. Então, na minha opinião, é um objeto mundano, mas sem uma identificação precisa, permanecendo inconclusivo até esse momento, né? Vamos aguardar aí uma análise oficial, mas até lá a gente pode continuar especulando, porém, para mim, é ou um balão ou um drone. Seja pelas especificações que eu já falei ali, mas eu não vejo nada de extraterrestre nessa filmagem. Um abraço a todos. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Bom, vocês ouviram o Joab aí, então tirem suas próprias conclusões. Eu sou time Joab 100%, tá? Pra mim esse vídeo aí é só um treinamento militar, como o Jackson também já tinha citado. Mas vamos falar do segundo vídeo, que aparentemente, novamente, nós temos o famoso OVNI Tic Tac aí saindo do mar durante uma operação militar de treinamento que estava acontecendo. Leandro, contexto. O que é esse segundo vídeo? PH, esse segundo vídeo, quem trouxe foi o Chief Wiggins, que ele é da Marinha, né, do alto escalão. Ele apresentou um vídeo de 2023, quando ele estava a bordo do USS Jackson. Como é que é? Peraí, como é que o navio chama? Eu sabia que você não ia deixar passar. USS Jackson. Senhor Fujack, você tem alguma coisa a ver com essa história? Eu não posso nem confirmar nem negar essa informação. Ai, caramba. O que eles avistaram naquele dia? Eles descreveram o clássico tic-tac, porém o objeto foi avistado à noite, saindo do mar, e eles descreveram como auto-iluminado. E tem mais um fator interessante, a velocidade de aceleração instantânea, né? Ele não fala que ele mediu isso via instrumento, mas é o que ele viu pessoalmente, a alguns metros lá de distância no mar. Ele viu saindo do mar lentamente e esse objeto dispara em alta velocidade. Cara, olha só, um tempo atrás vazou na internet, alguém divulgou isso aí, que tem uma patente registrada do Tic Tac, vocês viram isso? Uhum. Eu vi. Sim. Pois é, vocês acreditam que esses tic-tacs possam, inclusive algum denunciante ou um militar, não vou lembrar agora quem foi, me fugiu da cabeça, eu não estava preparado para precisar dessa informação, ele falou que os tic-tacs são criação humana, é engenharia humana. O que vocês acham disso? Desinformação. Eu também acho que se algum país tivesse essa tecnologia, esse país já estava dominando o transporte pelo mundo, viagens, esse tipo de coisa, e já tinha dado um jeito de monetizar em cima, óbvio. Agora, se eles têm essa tecnologia, isso é deles, por que isso não foi divulgado nem usado até hoje? Olha, PH, segundo o David Fravor, que estava lá, ele é o piloto, um dos pilotos que estava lá presente durante as manobras do Tic Tac, é praticamente impossível que seja algo feito aqui, segundo a palavra do Fravor. Eu lembro muito bem dessa fala dele. Ele disse algo parecido como "No way, man. No way." Mas, cara, pensando na fala do PH, né? Por que se fosse uma tecnologia nossa, por que não seria explorado, né, comercialmente? Cara, eu acho que primeiro, nós somos muito, enquanto sociedade, né? Nós somos muito bons em ter medo. Nós somos excelentes em ter medo, né? E a gente reage com medo atacando, né? É a nossa natureza. A gente
faz uma cagada quando a gente tá com medo, geralmente. Então, vamos supor, né, um cenário hipotético. Se a China tivesse desenvolvido essa tecnologia ou tivesse feito uma tecnologia reversa, beleza. A gente consegue operar e colocar em modo industrial um modelo tic-tac alienígena recuperado, com engenharia reversa. Por que eu não vou fazer entregas ou transporte a nível intercontinental com essa tecnologia? Por conta de medo das outras, dos rivais. Tipo assim, cara, em que cenário, né, vamos trabalhando em hipóteses aqui, em que cenário os Estados Unidos ficaria confortável com a China praticamente teletransportando pessoas de um lado para outro do planeta em menos de um minuto, em alta velocidade e tal? Cara, jamais. Ali ia bolar um jeito ou de meter sanção, ou de fazer algum ataque, ou de começar uma guerra nesse sentido, né, porque a demonstração da tecnologia superior do outro deixa o outro em pânico e o outro vai fazer merda. Não tem jeito. Ô Morgan, peraí, rapidinho, eu vou te interromper, desculpa, peraí. Mas se a China tem esse tipo de tecnologia e não divulga porque tem medo dos Estados Unidos retaliar, eles, me desculpa de novo, a China são uns bundões. Porque se eles têm essa tecnologia na mão, os Estados Unidos não tinham o que fazer pra retaliar. Cara, a gente tá falando de uma parada assim quase sobrenatural, o que esses tic-tacs podem fazer. Então, eu acho que nenhum país do mundo que não tivesse tecnologia seria incapaz de reagir a isso. A não ser que os Estados Unidos tenham alguma coisa no mesmo nível também e não queira mostrar, sacou? Aí vai ser aquela parada de que quem que tem a arma maior, sacou? E tem esse cenário hipotético também, que todo mundo tá trabalhando em algum grau em engenharia reversa, mas ninguém mostra porque se o cara souber em que ponto que o meu tá e o dele tiver mais avançado, eu tô ferrado. Ou se o meu tiver, entendeu? Então, tipo assim, aquela parada, todo mundo tá mexendo, mas ninguém olha na garagem do outro pra não saber em que grau que a reforma ali, que o projeto está. Né? Se um tiver mais avançado que o outro já está automaticamente em desvantagem. O presidente da China, uma vez, ele falou, né, que, tipo assim, a guerra não é interessante para ninguém, né? Então, tipo assim, eles já dominam o mundo em vários setores, né? De engenharia, de ciência, de biotecnologia, agora, né, essas tecnologias de ponta também, né? Agora comercialmente. E não é interessante para os caras entrar em guerra. Eles têm exército, eles têm, né, capacidade de ganhar guerras, mas igual vocês falaram, cara, a gente não tem por que entrar em guerra, praticamente não tem concorrência a nível mundial mais, né? Então, entrar em guerra seria só pro cara desgastar mesmo e criar um estresse a nível mundial sem necessidade. Cara, isso me lembra muito aquele filme Crocodilo Dundee, que é o caipira lá do interior da Austrália, acostumado a brigar com crocodilo, com essas coisas, vai pra cidade. Aí tá andando lá, um cara vai assaltar ele com canivete e fala assim, passa a carteira. Ele, por quê? Ele tira o canivete e fala assim, porque eu tô armado. Aí o Crocodilo Dundee tira um facão do tamanho da espada do He-Man das costas e fala assim, não, meu amigo, eu tô armado. É isso. Pra mim é isso, cara. Nessa linha. Bom, mas vamos lá. Então, Leandro, tem mais alguma coisa de relevante nessa conferência aí que a gente pode citar? Tem sim. A gente viu que tinha outras pessoas ali, conhecidas ali, né? George Knapp estava ali na audiência e, na verdade, assim, ele não trouxe nada de novo. O George Knapp, ele mostrou documentos obtidos via Lei de Acesso à Informação e relatórios internos que descrevem os UAPs como reais, evasivos e com uma tecnologia incrível, segundo o que ele traz ali. E também a discrepância do governo, que muitas e muitas vezes taxou como, isso aqui não existe, isso aqui não é verdade, mas secretamente estavam investigando o fenômeno. Então, se eles estavam investigando, por que tem esse discurso, né? Por que sempre houve esse discurso? Então, ele enfatizou muito isso. E ele foi questionado se ele sabia sobre... tinha informações sobre o orçamento, né? Quanto seria, mais ou menos, o orçamento que ele acha que seria gasto com isso, mas ele acaba desconversando, ele diz que não sabe. Mas... O que ficou gravado, acho que para todo mundo que estava ali, foi mesmo o depoimento do Borland, né? Que era o que trabalhou para a inteligência. Esse ato que teve no Congresso, ele focou muito para que os congressistas olhem para os denunciantes. Por quê? Eles estão sofrendo represália. E eles querem falar, mas eles estão sendo meio que podados até hoje. Então, se não tem nada, se não existe, né? Se não é de outra dimensão, se não é, sabe? Então, por que eles não conseguem falar abertamente sobre isso, sabe? Cara, então vamos resumir essa conferência. Foram mostradas muitas coisas interessantes, mas nada que se possa bater o martelo novamente. Ficou tudo no campo do pode ser, é isso. É isso. A questão
é que é importante que todo mundo saiba o que está acontecendo. A impressão que a gente tem é realmente do conta-gotas, sabe? Mas não quer dizer que o que está sendo falado ali não seja importante. Não, tem que ser falado. Antigamente nem isso tinha, né? Não chegava lá. Agora que chegou, tem que dar audiência mesmo para isso, sabe? Eu concordo. Eu acho que é melhor falar sobre esse assunto do que deixar escondido, sacou? Mesmo que não traga nada assim tão relevante, eu acho que fomenta a discussão e é interessante. O PH, importante também, a gente escuta muito por aí. A gente fala do OVNI, do UAP, e a pessoa, isso daí é tecnologia militar. Cara, então vamos falar sobre isso, porque é extraordinário esse objeto que ele tá fazendo, sabe? E não são pessoas comuns, assim, né? Além do relato das pessoas, do cidadão comum, os militares, eles estão vindo a público falar. Então, por toda vez que vem um cara do alto escalão, esse cara endoidou, esse cara tá maluco, sabe? Então, toda vez que aparece um oficial falando, o cara é doido, sabe? Então, assim, as Forças Armadas estão na mão de quem, né, cara? Ô, Leandro, mas já se convencionou chamar esse pessoal de louco pra descredibilizar. Pois é. Se você vira e fala que um cara que trouxe uma denúncia dessa, os Estados Unidos recuperou uma nave e corpos não humanos. Se aí todo mundo vira e fala assim, esse cara sabe o que ele tá falando, esse cara tem razão, esse cara tava lá, ele tem credibilidade, você vai gerar uma discussão muito maior do que se você virar e falar assim, esse cara tá ficando louco. E eu acho que não é interessante para as pessoas que escondem o fenômeno terem esse tipo de atitude, de confirmar que as pessoas que estão sendo trazidas a público contando isso são pessoas de credibilidade. Eles tentaram fazer com o David Grush, né? Pois é, o David Grush ficou meio que queimado. Taxaram ele de doido, tentaram usar o estresse pós-traumático que ele teve, né? Pós o período militar que ele teve, né? Na ativa ali, como justificativa, né? Tal. Mas isso é uma tática padrão, né? Você desqualifica a testemunha. Isso foi falado no Congresso também, porque quando falavam de retaliações, usaram o exemplo do David Grush também. E o ex-especialista ali das Forças Armadas, ele disse que a carreira dele foi deliberadamente sabotada. Manipulação de documentos de trabalho, níveis de habilitação de segurança retirados, negação de reconhecimento de serviços prestados, ou seja, isso aí é meio que começar a pagar o que o cara fez, né? Você arrebenta a carreira do cara, né? Ele deixa de ter acesso a algumas vantagens porque ele não consegue comprovar que ele teve determinadas promoções, medalhas, né? As comprovações que ele estava na ativa ali. Mas isso, cara, se você parar pra pensar, isso remete a Bob Lazar, cara. Eu ia falar dele agora. Bob Lazar já fizeram isso com o cara. Pensa no grau de sacanagem que eles atuam, né? Pra desqualificar a testemunha, mais uma vez, né? E pra não perder a linha de raciocínio, só pra encerrar essa parte do rapaz, ele disse que quando ele foi ouvido pela primeira vez em 2023, ele percebeu que o interesse era apenas de medir o quanto ele sabia e não de investigar o que ele estava falando. Então, por causa disso, ele percebeu e se recusou a entregar fontes mais profundas ali, porque ele fala que outros colegas dele já estavam sofrendo represálias também. Eu sei que essa aí não foi a última conferência ufológica lá do Senado americano, eu sei que vão ter outras e eu espero que nas próximas traga alguma coisa relevante. Mas vamos lá, vamos continuar aqui que nós temos mais uma notícia aqui que eu acho que essa pra mim foi mais relevante que essa do Congresso, hein? Bom, eu vou jogar essa bola já de cara no colo do Jackson. Porque quando eu vi essa notícia, a primeira pessoa que eu lembrei foi dele. No dia 10, a NASA divulgou que em amostras de solo que o rover pegou em Marte, foi detectada bioassinatura de vida. Eles dizem que em Marte já teve vida ali há muito tempo atrás. Que é a maior prova de que teve vida em Marte foi com essa descoberta que eles tiveram agora. O que é essa vida? Provavelmente vida microscópica, sacou? Mas já é alguma coisa, é vida. A gente tem a NASA aí confirmando que existem indícios, ou já existiu indício de vida em outros planetas. E próximos a gente, dentro do nosso sistema solar. Senhor Ufudjek, sua opinião dessa história aí, como você recebeu essa notícia? Cara, sabe aquela cara assim, quando alguém te conta um segredo e você já sabia do segredo? Basicamente isso. Porque, veja, um dos primeiros artigos que eu li da revista UFO foi lá da revista UFO número 26, falando sobre Marte. E lá, nesse artigo, já falava sobre descobertas da sonda Viking, que tinha descoberto coisas ali que indicavam bioassinaturas.
e que essa informação estava sendo abafada pela NASA. E depois outras sondas foram para Marte, encontraram coisas lá que indicavam vida. E a NASA sempre negando, sempre negando, sempre negando. E a gente, da ufologia, sabendo que as coisas estavam lá. Eles só estavam sonegando. Então, aí quando veio essa confirmação, para mim não foi uma surpresa. A surpresa foi eles terem revelado. Por que eles mudaram a postura? O que está acontecendo? Aí entra de novo naquilo que a gente já falou antes, né? O que está levando o governo dos Estados Unidos a mudar um pouquinho essa questão do acobertamento? Tirar um pouquinho o véu, né? Na verdade, eu não diria que seja um véu, mas são vários véus ali. Ela tirou o primeiro, mas tem outros ali que ela tem que tirar para revelar, né? Enfim, por que ela está diminuindo esse acobertamento? O que está acontecendo? Ô Jackson, olha só, se a gente for parar a pensar no nosso sistema solar, tem outros planetas ali que tem muito mais condição de ter vida hoje, ainda existente, do que Marte, Vênus, sei lá. Europa, por exemplo, que é uma das luas lá, é Júpiter, né? Que é uma das luas de Júpiter, Europa. Uhum. Se especula ali que tem vida embaixo daquela camada de gelo, que é um planeta inteiro de água. E se de repente essa parada de a vida fora da Terra não existe no sistema solar, é uma coisa difícil. E se de repente não? A vida ela é abundante no universo, inclusive no nosso sistema solar. Outros planetas têm vidas, ainda que forma de vida primitivas, ou já abrigaram vida. Cara, isso abre um leque gigantesco. Gigantesco. Se Marte já teve vida um dia, imagina outros planetas que têm melhores condições de estar habitando, de propiciar que seres estejam lá. Já pararam a pensar nisso? Isso abre muitas possibilidades, cara. Admitir que existe vida dentro do nosso próprio sistema solar é uma coisa muito grande. Se aqui perto da gente tem, imagina mais longe. Pois é. Exatamente. Eu acho que é justamente a gente volta na questão do controle da narrativa, né? Tipo assim, o primeiro passo é assumir que existe vida, traços de vida microbiana próximo da gente. Depois, o James Webb achou uma bioassinatura de vida microbiana ativa, sei lá, lá na lua de Europa, vamos supor. E ele vai aumentando o grau da informação. Tipo assim, a primeira informação que ele planta na sua cabeça, aqui, já teve. Daí, algum tempo ali na frente, em algum lugar lá distante ainda tem. Eu acho que antes eles divulgarem que os Greys existem, eles vão divulgar primeiro que bactérias existem extraterrestres, né? Claro, exatamente. É uma escadinha. A primeira achamos fósseis de bactéria, traços de bactéria, ok. Segundo, achamos bactéria viva no outro canto. Depois, a gente viu não é um asteroide, não é um tal, é uma nave. Tem carenagem, né? Algum tipo de metal não identificado, engano de concentração, tal. E vai caminhando até em algum ponto assumir de fato que existe uma vida, né? Ou consciente ou não, em algum lugar por aí. Mas eu acredito que seja o primeiro passo, sabe? Vocês lembram de um papo que rolou um tempo atrás, que teve umas amostras de rochas lunares que eles trouxeram, que eles acharam um traço de vida bacteriana? Aí depois eles falaram que poderia ter sido uma contaminação cruzada, que a rocha poderia ter sido contaminada aqui na Terra, e que isso aí não era verdadeiro. Na época ali, eu fiquei meio cismado com essa explicação deles de contaminação. Vocês lembram disso? Na verdade, eu acho que você tá falando daquele meteoro que os japoneses trouxeram à amostra, né? Ô Leandro, eu não lembro o que foi exatamente, eu vou até procurar essa matéria depois de novo, se for o caso eu até coloco o pessoal. Eu lembro que teve uma matéria que alguma amostra veio de fora da Terra, e chegando aqui fizeram análise e encontraram indícios de vida bacteriana. Só que depois, analisando com mais calma, eles concluíram que essa vida bacteriana que foi encontrada nessas amostras era de contaminação terrestre. Ela foi contaminada quando ela entrou na Terra. Ela teve algum contato com alguma coisa e foi contaminada, que ela não veio de fora. Mas eu não comprei muito essa ideia não, cara. Tá, o que eu tô falando ele é o da Hayabusa, né? Hayabusa 2, que trouxe a amostra de não foi nem um cometa, foi um asteroide. E essas amostras, elas revelaram compostos orgânicos bem complexos, né? Mas ele ainda estaria aí em análise, porque acho que faz 1 ou 2 anos, isso aí fica um bom tempo aí, né? Inclusive, eu acho importante a gente deixar claro para quem tá assistindo agora qual que é a importância atual dessa notícia de Marte, né? E comparar, porque a gente sabe que não é a primeira vez que se fala nisso, né? Mas agora, em setembro, o Perseverance ele revelou que em uma amostra de rocha coletada em julho, existia minerais que são associados aqui na Terra à atividade microbiana. Então, por isso que é o achado mais interessante desde então. Mas lá em 2014, o Curiosity, outro rover que está lá, que iniciou, né, essa exploração ali de forma mais tecnológica,
ele detectou variações de metano na atmosfera marciana, né, que é um composto que pode ter origem biológica. Então começou dali, e os próximos rovers ali, como o Jackson falou, cada um foi fazendo uma detecção a mais. O Perseverance, ele detectou composto orgânico, só que aromático. Então meio que cada um foi colocando uma pecinha a mais nesse quebra-cabeça. Mas tudo vai caminhando para esse lado de vida bacteriana ou microbiana. Cara, nós que estamos no meio aí da ufologia, a gente sabe que existe vida fora da Terra, a gente tem certeza disso, absoluta. Agora, provar isso já é outro esquema. Pra gente finalizar nosso papo de hoje aqui, eu queria levantar uma bola aqui interessante. Nós soltamos, há 2 episódios atrás, um episódio ali de objetos interestelares. O senhor Ufujek não estava presente na gravação, infelizmente, no dia não deu, mas é a chance dele agora... Não, você... ele gosta de me julgar pra podre. Eu convidei, você não podia, que estava com a CBU no dia com a reunião. Mas enfim, eu quero a sua opinião agora. Nós citamos ali o 13 Atlas. Aí tanto o Edu quanto o Chacaúna foram categóricos e falar que é um cometa, que não tem nada demais e tal. E o episódio foi pro ar. E eu recebi muitas mensagens, algumas em tom até, digamos assim, ameaçador à minha pessoa, que nós ignoramos totalmente as coisas recentes que foram descobertas no 13 Atlas. Tem composição absurda de níquel. O coma dele não é igual de todos os cometas. Ele desacelerou. Ele mudou de trajetória. Ele ligou pisca-alerta, ele deu seta. O que vocês acham do 13 Atlas? Eu vou voltar de novo nisso. Pra mim, o martelo já estava batido. Pra mim, era um cometa, um asteroide, alguma coisa assim. Mas em vista das coisas terem aparecido, as pessoas têm divulgado, eu tô, assim, aberto a mudar minha opinião. Jackson, o que você acha dessa história do 13 Atlas? Depois disso tudo que tem acontecido, as pessoas têm divulgado. Você bate o martelo ali que é um cometa ou você deixa a possibilidade em aberto? Cara, eu acho que é um cometa mesmo. Na verdade, a gente já aventava essa hipótese antes. Mas a questão é que é um objeto interestelar, então a dinâmica dele é diferente do que a gente conhece aqui. Porque aqui, por exemplo, nosso sistema, ele tem uma determinada idade, então os elementos que estão no nosso sistema solar, planetas, cometas, meteoros, etc., eles têm basicamente, digamos assim, entre aspas, uma mesma origem e uma mesma idade. Um objeto interestelar, ele não vai ter a mesma idade, digamos, a mesma origem, o mesmo padrão de composição que a gente tem aqui. Os elementos vão ser os mesmos, né? Mas o padrão de composição, ele pode mudar um pouquinho. Fora a dinâmica orbital, né? Os objetos que já são desse sistema solar, eles têm uma dinâmica própria atrelada à dinâmica do sistema solar. Esses que vêm de fora, eles já têm uma dinâmica diferente. Então, vai com certeza ter algum tipo de anomalia, né? O problema, cara, é que eu acho que grande parte da humanidade quer um contato, quer que os caras deem um alô oficial para a humanidade, né? E aí qualquer coisa que aparece já acende a esperança, né? Que esse alô esteja realmente acontecendo, né? Ô Jackson, eu vou deixar a minha hipótese aqui em aberto. Putz, eu gostaria muito que fosse alguma coisa extraterrestre, sacou? Um artefato construído por outra civilização. Eu gostaria muito mesmo. Mas, vá saber. Morgan, você e o Leandro aí, o que vocês acham dessa história do 13 Atlas? Vocês continuam achando que é um cometa também, ou vocês mudaram de ideia? O que eu tô achando mais estranho do comportamento dele é aquela questão da coma, né? Que é aquela nuvem que fica ao redor do objeto ali, né? Que é aquela nuvem imediata dele ali de gás, né? Poeira e tal. Que ela é invertida, né? A coma vem na frente dele, né? E isso que era uma das coisas que os astrônomos também estavam com um pouco de nó na cabeça, porque a gente tá acostumado com aquela ideia do cometa, né? Que tem um corpo rochoso e a coma vem pra trás, né? Fazendo aquela cauda. Então, sempre quando a gente olha pro céu, né? E vê um asteroide ali, um cometa, ele tem aquela imagem, né, aquele comportamento ali, visual. E o 13 Atlas, ele tem como se fosse invertido, né? A coma vem na frente, então ele vem numa velocidade e a coma vem voando antes. O que não faz muito sentido se parar pra pensar que é uma nuvem de gás que ele tá expelindo, né? Então, o que é uma das coisas que tá dando força na internet, que eles estão comentando que pode ser um equipamento industrializado, digamos assim, uma coisa feita, é que essa coma estaria na frente do objeto de propósito, como um tipo de sensor que tá captando tudo que tá à frente dele ali. É uma
ótima viagem na maionese, né? Mas não quer dizer que seja. Então, agora que ele tá chegando mais perto o suficiente, né? Para ser avistado, né? Por telescópios amadores, né? E outros também. Então, vai enriquecer um pouco essa pesquisa do Thales Atlas-Leigh. Mas eu acho que ele ainda tá num grau de estranheza igual o Jackson trouxe, né? É um objeto interestelar, ele veio de fora. A gente tá acostumado a analisar o que tá no nosso quintal aqui, cara. O que vem de fora a gente não tem ideia dos comportamentos, né? Então a gente tá vendo um aí totalmente anômalo, que é o terceiro, né? Que teve aquele com o sobrenome russo, que eu nunca lembro, e teve o Oumuamua. Exatamente. Então esse é o terceiro que a gente tá tendo a oportunidade de estudar. E num universo, literalmente, né? Um universo onde tem bilhões de corpos, se não for trilhões, né? Voando aleatoriamente aí, é muito pouco, né? É o terceiro que a gente consegue identificar, então não é nada ainda. Antes de jogar a bola pro Leandro, quando é que o 3 Atlas vai passar mais próximo da Terra? É agora em outubro? Dezembro. Dezembro, tá. Ele passa em dezembro, mas a gente já consegue, nos próximos dias, por exemplo, registrar fotografias de longa exposição. Então logo, logo vai ter novidades aí. Tem tempo ainda pra ele mudar de direção. Assim, eu vou já dar minha opinião, porque pra mim, assim, desde sempre é um cometa, sempre foi um cometa. Existe já uma explicação para essa coma supostamente invertida, que ela seria basicamente um erro de interpretação de perspectiva. Porque quando a gente fala do coma, a gente está falando ali da orientação da cauda de íons, né, que está sempre apontando para longe do Sol, e a cauda de poeira, que segue a órbita do cometa. E conforme ele está distante, pode criar uma ilusão visual de inversão. Mas conforme ele vai se aproximando, a gente vai conseguir confirmar cada vez mais que ele tinha a cauda invertida. Não, isso aqui foi um erro de interpretação. Então a gente sempre tem que esperar ele se aproximar mais. Mas tudo indica que seja mesmo um erro de interpretação. Fora isso, ele tem algumas características que o Jackson já pontuou muito bem, não tem nem o que acrescentar. Ele tem algumas particularidades que provavelmente é do objeto interestelar e a gente está conhecendo agora. Dessa vez, então, eu acho que é um cometa, mas eu acho que um dia vai chegar um momento em que não vai ser um cometa. Tomara. Eu tô falando tomara e eu posso me arrepender muito disso, mas eu gostaria muito de ver isso. Exatamente. Você vai ser o primeiro, hein, cara? Independence Day chegando, né? Pode ser. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso. Hoje falamos sobre essa última conferência que rolou no Senado americano sobre ufologia e sobre essa descoberta da NASA. Inclusive, um pequeno parênteses aqui que é interessante, que quando a gente estava gravando aqui, eu fui entrar para procurar notícias, né, sobre detalhes ali dessa descoberta da NASA, e a maioria dos portais de notícia, a notícia é o seguinte: aliens. NASA descobre novas pistas de sinais de vida em Marte. Aí a foto da capa de chamada é um Gray. NASA encontra possíveis sinais de vida antiga em rocha de Marte. E a chamada da capa é um Gray. O outro aqui, NASA encontra possível sinal de vida passada em Marte. E a foto da capa são Grays. Então existe muito essa parada de sensacionalismo na mídia, sacou? Existe muito. Então a gente tem que tomar cuidado e separar direito as coisas e esperar que um dia, realmente, quando eles divulgarem uma foto de um Gray lá em Marte e tal, seja um Gray, sacou? E não pequenos indícios de vida alienígena. PH, uma coisa importante que é bom falar também, a gente falou sobre essa audiência ocorrida lá nos Estados Unidos dia 9, mas aqui no Brasil, dia 16 de setembro agora, vai ter audiência lá na Câmara dos Deputados em Brasília sobre ufologia, sobre OVNIs. E então, quem for ouvir esse episódio, né, já vai ouvir depois dessa audiência. Então a gente vai comentar sobre isso em outro episódio. Então vocês já podem ficar preparados que nós vamos voltar. O próximo episódio, já sabem qual é. Vai ser da conferência no Senado brasileiro aqui de ufologia, tá? Que essa você não vai participar não, né, Jackson? A primeira você participou, na Câmara né? dos Deputados. Ah, tá. Na Câmara dos Deputados. A primeira você participou, né? Essa você não tá lá não, né? Não, nessa não. Quem que a gente conhece que vai estar lá? Vai ter Petit, vai ter Tiquete, Pacatini, Fernando Ramalho. Então tá, então o Tiquete já tá convocado para conversar com a gente aqui, então aguardem que nós vamos falar dessa conferência também. No mais, agradecer aqui a presença do Morgan e do Leandro, valeu demais, primeiramente Morgan, valeu meu amigo, tamo junto. E Morgan, por favor, antes de você
agradecer aqui, deixar seus agradecimentos e tudo mais, por favor, meu amigo, nossa ETXP, por favor, fala pro pessoal aí desse nosso novo encontro aqui em Belo Horizonte. Pois é, rapaz. Depois daquele encontro que tivemos aqui na BHQ em junho, né, a galera começou a vir em off mesmo, no particular, e pedindo uma agenda full ufologia. E eu fui conversando com a galera por fora, né, e consegui, né, juntar um casting legal pra caramba, né, tem uma galera muito, muito foda que vai estar lá com a gente nos dias 21 e 22 de novembro, em BH, né, mais uma vez, e estaremos lá. Tá aqui com a gente hoje, PH Carvalho, o Jackson, o Rafael Jacaúna, do Mundo Freak, né, vocês já conhecem o Jaca, o Marco Leal, Marcão, né, que é o ufólogo e produtor do filme sobre Varginha, né, o Moment of Contact, o Arthur Neto, vem lá do Rio também, o Trio do Contato, vai fazer uma palestra lá, o Joab, que não esteve aqui com a gente hoje, então ele vai estar falando lá de fraudes ufológicas, o Cadu vai estar falando das suas experiências lá de abdução junto com a Bruna, então a Bruna vai falar um pouco desse processo de hipnose, como é que funciona a hipnose, né, regressiva na ufologia, e a gente vai trazer o caso do Cadu, né, para compartilhar com a gente a experiência dele lá no palco, o Lauro Miguel, lá de Cláudio, né? E vai estar falando do caso Cláudio e do filme que ele tá terminando também. Tá para sair agora no final do ano, se não me engano. E a Liliane Silva, que é uma das 3 testemunhas de Varginha, vai estar lá também. Então vão ser 2 agendas. No dia 21, começa ali depois das 17 horas, né? Porque muita gente trabalha e tal. Então a gente vai das 17 até as 22, né? Com uma sequência de palestras. E no sábado a gente começa bem cedinho. Por volta das 8h30 da manhã ali já tem a agenda. 9 horas da manhã, perdão. Nós já temos a agenda no sábado. E vamos até às 18, né, com uma sequência de palestras. O Marcão vai trazer filmes sobre Varginha, então vai ser muito legal, galera. Então vão ser 2 dias assim de imersão mesmo em ufologia, falando sobre a casuística, falando sobre as pesquisas, né, o Arthur sobre as pesquisas dele do Rio, né, vamos ter a presença online também, né, nesse caso da Bruna Bittencourt, que tá lá no sul, né, e do Gatti, né, que ele caiu num plantão intenso nesse final de semana do evento, particularmente, senão ele estaria presencialmente. Então o Dr. Gatti vai fazer uma palestra online com a gente lá, e fora a galera que eu conversei que realmente não pôde, né, o Petit vai ter a agenda da UFO no final de semana, quem mais eu conversei, o Tiquete vai ser aniversário de casamento dele no final de semana, ele tá muito chateado que ele não vai poder estar em BH, mas ele falou que fazia muita questão, inclusive a UFO tá apadrinhando o evento, né, eles fizeram questão, provavelmente a arte já tá no site lá da UFO também, né, então eles estão apoiando esse projeto. Então a gente tá trabalhando aí para trazer essa agenda, no mínimo anual aí para BH, né, colocar na rota da ufologia nacional novamente aí. Então, ó, os ingressos já estão no segundo lote, corre aí, não fica moscando não, dá para parcelar até de 12 vezes do cartão, tá? E o ingresso tá baratinho para os 2 dias, e quem tiver muito distante e não tiver a condição de deslocar, tem a opção para acompanhar online também. Então você recebe um link ali que você vai poder acompanhar a palestra. Então não tem motivo, não tem desculpa não, bora lá e dar um abraço, né, conhecer essa galera pessoalmente aí. Quem ainda não conhece o Jackson, PH, eu, Jacaúna, pessoal do Contato, essa galera toda, vai ser uma excelente oportunidade, tá, galera? Então não mosca não, porque vai saber quando é que vai ter outra. É isso aí. Leandro, meu amigo, valeu sua segunda participação aqui no Acredite Se Quiser. Tamo junto demais e fica à vontade para mandar seu recado pro pessoal. Cara, obrigado, PH, Capitão Morgan aí também, que a gente tá junto aí, né, no Projeto Contato, todo dia ali tentando sempre ajudar ele, inclusive agradecer porque ele me colocou aí também para ajudar nessa questão da divulgação da ETXP. Então a gente tá indo para cima aí, colocando em todas as redes, porque vocês viram aí pelo pessoal que vai estar lá, que vai ser um evento de peso mesmo, e a intenção é que cresça cada vez mais. E para quem quiser aí me seguir, minha loja, @mundo.d.brinquedos lá no Instagram e @mundo.d.utilidades, que é uma lojinha nova que eu tô abrindo aí. E vai ter muita coisa aí, vai ter camiseta de alienígena, vai ter várias coisas aí que também estão no meio ufológico. Então muito obrigado aí, UfoJack, um grande abraço também. Isso aí, valeu, meu amigo. Valeu, tamo junto. Eu vou deixar na descrição do episódio para vocês o link da ETXP para vocês poderem comprar esses ingressos antecipados. Como o Morgan já falou, não deixe para a última hora, já tá no segundo lote. De repente vocês vão adiando, quando for comprar, já era. Então, não perca a oportunidade. Corram lá agora, compra, pode dividir no cartão, dá um jeitinho aí e não deixe de participar lá com a gente, beleza? Um recadinho rápido para vocês, que nós tivemos algumas mudanças recentes no podcast. Nós estamos com um site agora, eu acredito se quiser, podcast.com.br. Esse site, ele vai substituir nosso antigo Apoia-se.
nosso Patreon. Então, quem quiser apoiar o podcast, participar do nosso grupo de WhatsApp, participar de sorteios mensais que vão acontecer, entre outras coisas, vai ter uma loja lá também, tipo a loja do Leandro ali, com mais coisas voltadas para ufologia, crânios de Greys, miniaturas, bustos de alienígenas, várias esculturas, vai ter camisa, livro, caneca, vai ter muita coisa. E quem for assinante do site, fizer parte dessa nossa comunidade, vai ter 15% de desconto na loja lá do Acredite Se Quiser. Então, confiram. Vocês querem apoiar o podcast? Façam pelo nosso site, acreditesequiserpodcast.com.br, beleza? Valeu! Nos vemos na próxima semana com notícias da nossa Conferência Ufológica Brasileira. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, senhor Ufojack? Acredite se quiser.